para sentar. Eu estou precisando de irmãs valentes e cheias do Espírito Santo para poder ajudar a missionária Adriana com as crianças, né? Então, as crianças vão ter que ter alguém lá com elas desde o início do culto até o final. E a missionária Adriana não pode ficar antes desse horário porque ela está louvando, ela pertence ao grupo de louvor. Então, desde quando começa, das 7h30 da noite, 7h20, já tem que ter alguém com as crianças ali. A gente está tendo uma dificuldade de colocar alguém ali. Então, nós temos vários livros, bíblias infantis, nós vamos ter um DVD também, já tem uma TV, temos vários CDs e DVDs bíblicos para serem usados. Vamos colocar um DVD também. E se você sente um chamado para atuar nessa área, para nos ajudar, porque nós estamos precisando de ajuda, no final dessa reunião você procura a missionária Adriana e você vai poder ajudar. Então nós vamos pôr 2 pessoas cada domingo. Uma fica a metade do culto e a outra fica a outra metade. Aí no outro domingo reveza. Então eu preciso que você se doe para esse serviço, que é um serviço importantíssimo, e com certeza Deus vai te abençoar por se dispor e aceitar esse chamado. Amém? Amém. Já tem algumas irmãs aí que eu estou vendo o brilho do Espírito Santo dizendo e escolhendo você, né? E lá no fundo eu já estou vendo esse brilho já. Amém. Muito bem, Jesus. Glória a Deus. Amados, vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 18. Ezequiel, capítulo de número 18. Daqui a pouquinho eu falo o versículo para você. Vai procurando Ezequiel, capítulo 18. Está depois de Salmos. Como o pastor Robson costuma dizer, Salmos está mais ou menos no meio da Bíblia. Depois você vai para frente de Salmos e você vai encontrar então o livro do profeta Ezequiel. Quando você me vê pregando aqui na dia, no dia que não é a minha escala e eu estiver aqui, é porque alguém passou para mim na vez de pregar, tá bom? Não é o pastor que é guloso espiritualmente, que é só pregar, não. É porque alguém passou a vez de pregar para o pastor, e como o pastor gosta muito de pregar, o pastor já disse sim na primeira vez, né? Não passa nem pouco, pode deixar que eu prego, já fala assim, né? Muito bem. Ezequiel 18. Vamos começar a fazer a leitura a partir do versículo 25 até o final do versículo 32. Então, Ezequiel 18, a partir do verso 25 até o versículo 32. Diz assim a palavra do Senhor: Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. O caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel, não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? Verso 26. Mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Mas convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu, e praticando juízo e justiça, conservará este a sua alma em vida. Pois que reconsidera e se converta de todas as suas transgressões que cometeu, e certamente viverá e não morrerá. Contudo, diz a casa de Israel: o caminho do Senhor não é direito. Não são os meus caminhos direitos, diz o Senhor, ó casa de Israel, e não são os vossos caminhos torcidos? Pergunta o Senhor. Portanto eu vos julgarei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Vinde e convertei-vos de todas as suas maldades e iniquidades, e aí você não tropeçará mais. Lance de vós os pecados com que pecaram, e criai em vós um coração novo e um espírito novo.
Pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Porque não tomo prazer na morte daquele que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e vivereis. Amém? Amém. Glória a Deus. O título dessa noite da mensagem é Tudo é do Pai. Tudo é do Pai, é o título da mensagem dessa noite. Agora você pode tirar o foco da palavra e olhar para mim, por favor, em nome de Jesus. E que você veja Jesus em mim, não o pastor pregando. A palavra de Deus, ela nos ensina que quando um dia nós partimos desse mundo, formos prestar conta com Deus, nós não vamos levar nada desse mundo. A palavra de Deus, na verdade, ela diz que chega uma época em que nós somos jovens e bonitos, né? Só que a palavra de Deus, ela nos compara com as flores, como se fôssemos flores, como se fôssemos as ervas do campo, que hoje estão bonitas, né? E maravilhosas, mas daqui a pouquinho essas flores murcham e morrem. A palavra de Deus diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males que existem nesse mundo. É claro, você deve se esforçar muito na tua vida para prosperar. Você deve estudar, você deve fazer tudo o que tiver ao seu alcance para adquirir conhecimento, principalmente da palavra de Deus, e depois de uma profissão que você queira ter, um curso técnico, uma faculdade. O crente tem que estudar bastante, porque ele tem a sabedoria de Deus. Mas enfim, você não pode se apegar com essas coisas do mundo. Você não pode se apegar com os seus bens materiais. Você não pode se apegar demais com o seu esposo ou com a sua esposa. Você não pode se apegar demais com o seu namorado ou com a sua namorada, ou mesmo com a sua noiva ou com o seu noivo. Nem mesmo com o seu animalzinho de estimação. Você não pode se apegar, porque um dia Deus vai chamar. Pode ser que outras pessoas, ou alguma coisa que você ama, seja chamado antes de você. E aí, se o seu coração estiver nessas coisas, você vai perder a sua fé. Então o seu coração, o seu amor, o seu foco tem que ser a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Tudo pertence a Deus. E na verdade, tudo o que temos aqui, não pense você e também não pense eu, que nós conquistamos porque somos muito inteligentes e pelas nossas próprias forças. Porque não foi. Primeiramente foi pela misericórdia de Deus, que nos deu saúde e força para podermos trabalhar e ir em busca dos nossos sonhos. Não se esqueça que nada trouxemos para esse mundo e nada vamos levar dele. Tudo pertence ao Pai. Na caminhada da vida, haverá momentos em nossos corações que teremos o desejo de parar a caminhada. Haverá pensamentos que pairarão pela nossa mente e que vai nos fazer refletir sobre a caminhada que estamos traçando, sobre a jornada que estamos seguindo, e dúvidas vão aparecer no teu coração, dúvidas vão aparecer no meu coração, indagações se realmente Deus está ouvindo a tua oração, se a tua bênção realmente vai chegar. Mas como foi cantada já no início do culto, como já foi cantado, já foi falado através dos louvores, Deus, Ele tem propósito em nossa vida, aleluia, e a bênção vai chegar, aleluia, glória a Deus, e tudo aquilo que foi tirado, Deus vai restituir de volta, e muitas vezes 7 vezes mais, aleluia. Agora existem coisas que só vai ser restituída na ressurreição dos justos, no dia da ressurreição. Então, não pare de lutar, continue marchando, siga em frente. Escute o que o Senhor fala no livro do profeta Isaías 45, verso 22, não precisa abrir a sua Bíblia, mas ele diz assim: olhai para mim e sereis salvos. Ele te convida a olhar para Ele. Jesus Cristo não te convida a olhar para o teu esposo, para a tua esposa, para o teu noivo, para o teu namorado, para o teu animalzinho de estimação.
não para a tua casa, para o teu automóvel, não. Ele te convida a olhar para Ele, porque se você olhar para os lados ou para qualquer outra pessoa, você está arriscado a perder a sua fé. E quando você perde a sua fé, a primeira coisa que você quer fazer é voltar para o mundo. É voltar para o mundo, porque você começa a achar que no mundo você era feliz. Engano seu. O mundo é feito de momentos felizes e de ilusões passageiras. Agora, Jesus Cristo tem um mundo de paz espiritual duradoura. Ele disse assim, em João 16, 27, eu vos dou a minha paz. Paz é um estado de espírito em que você não fica preocupado ou ansioso. Paz é um estado de espírito em que você sente a presença de Deus e que você não sente sentimento de culpa, porque sentimento de culpa paralisa você, te leva para a depressão. A paz que Jesus te dá faz você crer que Ele te perdoou e que está dando para você uma nova chance de recomeçar. Mas eu quero que você saiba que muitas vezes aqueles que vão para o mundo, alguns conseguem voltar, muitos não conseguem voltar. E a palavra de Deus nos ensina aqui, no trecho que nós já lemos, que alguns começam a indagar a Deus, dizendo, como aconteceu no passado, que o caminho do Senhor não é justo, não é direito. Aí Deus então, Ele pergunta, você disse que o meu caminho não é direito? E os seus caminhos são certos? Não são os seus caminhos tortuosos? Ele faz a seguinte pergunta ao povo que lhe perguntou. Ele disse na oração que Deus estava agindo errado, que Deus não estava sendo justo. Ora, quantas vezes diante dos acontecimentos de nossa vida, ou de tragédias que vemos acontecendo no mundo, ou na vida de outras pessoas, chegamos à seguinte conclusão de que Deus se esqueceu ou que Ele não está vendo? Será que Deus está sendo justo? Quantas vezes esse pensamento subiu ao nosso coração? Mas Deus está dizendo para nós que Ele é justo. E Ele diz aqui, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo o pecado, morrerá por ela. No pecado que cometeu, morrerá. Mas convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu e praticando juízo e justiça, conservará este a sua alma para a vida. Quando você se afasta do caminho do Senhor, quando a pessoa se afasta, os laços da morte começam a ficar mais fortes na vida da pessoa, e as chances dela partir desse mundo sem salvação são maiores. Você sabia que quando uma pessoa se desvia do caminho do Senhor, o anjo que estava acampado ao redor dela não vai mais ficar acampado ao redor dela? A palavra de Deus diz que o anjo do Senhor se acampa ao redor daquele que o teme e o livra. Imagina você, um anjo acampado junto com você, ou seja, ele não vai te deixar. Quando anoitecer, ele vai estar com você, e quando o sol nascer, ele estará com você. Mas eu quero que você entenda o que Deus está dizendo, que se você virar as costas para Ele e começar a praticar as coisas do mundo, esse anjo vai sair da tua vida, ele vai levantar o acampamento, e o inimigo vai investir mais forte ainda, para que não haja tempo de você voltar para o caminho do Senhor. Ele vai querer te levar para a depressão, para a tristeza e depois para o suicídio, para que não haja nenhuma esperança de salvação na tua vida. Então, quando houver dúvida no teu coração, quando você sentir que a tua fé está se esvaindo, lembre-se que tudo é do Pai, e que todos os acontecimentos que acontecem é do conhecimento dele. Tem coisas que acontecem que não são da vontade de Deus, mas elas aconteceram pela permissão de Deus, porque alguma pessoa usou o seu livre-arbítrio e, ao invés de fazer o bem, fez o mal. A vida, ela é feita de escolhas. Deus poderia estalar o dedo e toda a humanidade
humanidade se converter a Ele, mudar de vida, e todas as pessoas servirem Ele, ninguém mais chorar, e sermos pessoas felizes. Mas por que Deus não faz isso? Porque Ele não quer máquinas programadas para adorá-lo. Você pode programar o seu computador para fazer várias coisas, máquinas no seu lugar de trabalho, lâmpadas para serem acesas quando alguém passa através de um componente. Mas Deus não quer isso servindo Ele não quer máquinas, Ele quer seres humanos que têm a capacidade de escolher entre o bem e o mal, e escolhe o bem por amor a Ele. Ele quer seres humanos que podem usar a mão para matar ou para abençoar, mas escolhem usar as mãos para abençoar. E se você, ou eu, ou alguém escolher o mundo, a palavra de Deus diz que a morte chegará. E a primeira morte que abraça a pessoa é a morte espiritual. A morte espiritual. E essa morte leva a pessoa à depressão, leva a pessoa a achar que Deus não existe, e o inimigo vai envolvendo aquela pessoa. A palavra de Deus diz o seguinte: que a pessoa que não sente mais a presença dele, ou que está praticando coisas que não agradam a Deus, o motivo também desse acontecimento é porque a pessoa se afastou de Deus, o anjo foi embora, mas Deus ele fala para essa pessoa reconsiderar e mudar de vida, porque daí ela não vai mais morrer, ela vai viver. Quantos jovens perderam a sua vida de forma brutal, porque antes de escolherem o caminho da luz, escolheram o caminho da escuridão? Quantos? Não faz muito tempo que nós tivemos uma notícia muito triste, em que muitos jovens perderam a sua vida porque estavam numa boate de madrugada. Há depoimentos de alguns que não foram, porque eram cristãos e não aceitaram o convite. A morte sempre vai convidar você para ir nos lugares que não agradam a Deus. Fica a seu critério escolher se você quer ir para a luz ou para a escuridão. Se você for para a escuridão, coisas terríveis podem acontecer com você e com a sua família. Toda vez que você faz coisas que não agradam a Deus, você está escolhendo a escuridão. E essa escolha que você pode fazer pode trazer consequências desastrosas na sua vida. E Deus está falando isso nessa noite, não para que você se entristeça, não para te julgar, mas para abrir os seus olhos, para abrir os meus olhos. Porque você pode ter certeza de uma coisa: o mal não vai cansar de te convidar para abrir os seus corações para os prazeres desse mundo. E Jesus também nunca vai deixar de ficar com os braços abertos esperando você voltar da escuridão. Mas pode ser que aconteça que nenhuma dessas suas idas para a escuridão você caia no buraco profundo da morte e não consiga mais voltar para os braços do Pai. Aí, meu amado, vai ser tarde, porque no dia da ressurreição de julgamento não vai adiantar você falar para Deus que ninguém te deu oportunidade, porque vai estar registrado ali todas as vezes que ele usou o pastor para falar na igreja, as vezes que o grupo de jovem te convidou, as vezes que ele usou até um filme e foi citado um versículo da Bíblia para falar com você. A palavra de Deus continua nos dizendo que o povo disse assim, que o caminho de Deus não era direito, e Deus fala assim: são os seus caminhos que são torcidos, e pelas escolhas que você fez, você pode ter colheita terrível. O que você está semeando hoje? Cuidado, que você semeia hoje, você pode colher lá na frente. Você não quer que seu filho use droga? Não use droga.
Você não quer que seu filho beba? Então você também não beba. Você não quer? A palavra de Deus diz assim, no versículo 30, que Ele é quem vai julgar conforme os nossos caminhos. Mas hoje Ele nos chama para nos convertermos e tirar aquilo que não agrada a Ele, porque aquilo que não agrada a Ele serve de pedra de tropeço. Você já chegou a tropeçar em algum lugar que saiu até a unha do seu pé? Quem já aconteceu isso? Levante a mão. Doeu? Eu lembro uma vez que eu fui chutar, estava brincando de bola com meu pai, eu era pequeno, eu gostava muito de comer batata frita, gosto inclusive até hoje. E meu pai colocou a bola, eu fui chutar, eu chutei a grama, a unha saiu na hora. Como que eu chorei naquele dia, como que doeu. E meu pai me abraçou, né, não sabia o que fazer, mas então ele me deu um abraço. Agora para você, mesmo com um abraço, o dedo continuou doendo. Mas já aliviou um pouco, né? E está envolvido pelo abraço do pai, quando ele viu eu chorando. Aí minha mãe fez uma porção de batata frita para mim, até parei de chorar. Não sei se ela se lembra disso. Irmão, quando você tropeça, irmão, porque você está andando na escuridão, você pode passar por dores terríveis, é uma dor insuportável. Mas se você chorar naquele momento e clamar pelo Pai, e estiver disposto a mudar de vida, Ele vai te abraçar. E ainda vai te dar uma porção de batata frita. No sentido espiritual, quem tem ouvidos para ouvir o que Deus está falando. Amados e queridos irmãos, Deus Ele nos convida nessa noite. Lance, jogue fora aquilo que faz você tropeçar. Por que razão você quer morrer? Eu não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor. Antes, eu quero que você viva. Eu quero te dar a vida eterna. O que Deus fala nessa noite hoje nos faz lembrar da parábola do filho pródigo. Parábola é uma comparação. E essa parábola, essa história que o Senhor Jesus ensina com tanto amor, ela nos fala a respeito de um homem que tinha 2 filhos. Um deles chegou à conclusão que não estava mais de acordo ficar na casa do pai. Ele não estava mais feliz em ficar na casa do pai, o pensamento que subiu no coração dele. Então ele teve uma ideia: eu não quero mais ficar na casa do pai, eu vou partir. Então ele falou no seu coração que ia embora. E é interessante, ele pediu parte da herança dele, o pai deu, e ele foi embora. Acredito eu, embora a história não diga, não narre, que ele foi numa hora em que o pai estava dormindo, para o pai não abraçar ele. E ele foi. E ele pensava que ia ser feliz. Ele achava que a casa do pai estava explorando ele. Ele achava que o pai não estava realizando os seus desejos. E ele tinha também um outro irmão, que muitas vezes ele achava que o pai dava mais atenção para o outro do que para ele. Como ele era o filho mais novo, ele achava assim: eu não sou amado como o outro filho. Deus ama, o pai ama mais aquele do que eu. Então ele fez as suas malas e foi para uma terra longínqua. Ele queria ir para um lugar onde ninguém fosse incomodar ele, porque senão alguém podia encontrar e falar: mas você era uma pessoa tão culta, tão educada, o que você está fazendo nesse lugar aí? Então ele foi para um lugar onde ninguém ia acontecer, ninguém ia conhecer, para ele poder pintar e bordar sem ninguém saber. Eu vou para aquele lugar porque ninguém vai saber o que eu estou fazendo. Mas a palavra de Deus, lá em Provérbios 15, versículo 3,
Diz que os olhos de Deus estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Nada escapa dos olhos do nosso Senhor. E ele foi. E é interessante que, enquanto ele estava bem financeiramente, ele alcançou e conquistou o coração de muitos amigos. Não faz muito tempo, um casal bateu uma Ferrari lá em São Paulo, depois de um viaduto. A Ferrari estava avaliada aproximadamente em um pouquinho mais de 2 milhões de reais. E era dirigida por uma mulher que estava com um empresário do lado. A Ferrari ficou totalmente destruída. E aí, aquele empresário saiu do local e ligou para um amigo ir lá e poder dizer para a polícia o que aconteceu e por que ele foi embora, para poder defender. Aí estava escrito assim na reportagem: quem que não tem um amigo com uma Ferrari? E esse moço foi por cheio do dinheiro, mas conforme foi acabando o seu dinheiro, foi acabando os amigos. Os jovens do mundo, eles só estão interessados em passar tempo. Se você é uma pessoa que quer constituir uma família, se relacione com uma pessoa que é cristã. Principalmente você que é mulher e é bonita e é jovem, porque vão se aproximar homens de você, vão se aproximar homens para perto de você, que só vão querer saber do teu corpo, como se você fosse um objeto. Depois que ele satisfazer o desejo dele, você vai ser tratado como um lixo. Deus não faz isso. E a pessoa que é de Deus também não faz isso. Ela vai te amar pelo que você é, e não pelo prazer que você pode dar. Eu fiquei sabendo de uma história aqui na igreja até interessante, de uma moça que começou um relacionamento e foi até no monte orar pelo namorado dela. Fez tantas coisas que só uma pessoa de Deus pode fazer. E aquela pessoa um dia disse para ela que não queria casar, e ela queria casar. Então veja bem, uma coisa que eu quero dizer para você: o seu coração tem que estar pegado com as coisas de Deus. E se estiver pegado com as coisas desse mundo, você vai perder sua fé. A palavra de Deus diz que se a pessoa que faz o bem, a profecia que ele disse de bem na vida da pessoa, só vai acontecer se ela estiver andando na luz. Se ela começar a andar na escuridão, aquilo que Deus falou de bom que ia acontecer com ela não vai mais acontecer. Preste atenção. Agora, aquele que está andando na escuridão, a maldição está acompanhando aquela pessoa. A partir do momento que ela fala assim: eu não quero mais andar na escuridão, eu vou andar na luz, então a maldição que estava acompanhando ela vai sair, e ela vai começar a andar só na luz. Então as profecias que Deus nos dão só vão acontecer se nós fizermos a vontade dele e andarmos de acordo com a sua palavra. Agora, quando for a profecia para um casal, a profecia só vai acontecer se os dois fizerem a vontade de Deus, porque se um não fizer, aquilo que Deus profetizou não vai mais acontecer. Então você quer que as coisas que Deus profetizou na sua vida aconteçam? Ande na luz. Ande na luz. Glória a Deus. Acabaram-se os amigos daquele jovem, e a vida deixou de fazer sentido para ele. Ele percebeu que o mundo era muito materialista, e ele começou a procurar emprego. Ele queria se sustentar, mas não encontrava. Ele só achou lugar para trabalhar com porcos. E ainda assim, interessante, ele não recebeu nem salário para trabalhar com os porcos. Ele comia umas frutas que caíam da árvore, e que caíam no meio da lavagem. Ele comia de tanta fome que ele tinha. O mal veio para roubar, matar e destruir. Sabe aonde o mal quer ver você? Junto com os porcos, espiritualmente falando, comendo a lavagem do mundo, se alimentando de toda a maldade desse mundo: adultério, prostituição, mentira, corrupção, engano, adultério, feitiçaria, bebedice. O mal quer que você coma a comida dos porcos. Mas agora eu faço a pergunta para
você: o que você quer comer? Aleluia. Oh, Deus. Hoje Deus está te alimentando com a sua palavra. Aleluia. E se você se alimentar com a palavra de Deus, você está se alimentando com o banquete do céu. Agora eu quero dizer para você que Deus não tem só uma Ferrari, Ele tem todas as coisas desse mundo. Aleluia, glória a Deus. Porque a palavra de Deus diz lá em Ageu capítulo 2, verso 8, que o ouro e a prata são do Senhor nosso Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. As mansões que você vê nessa terra, a pessoa pode estar com a escritura dela na mão, mas tudo pertence a Deus. Aleluia. Você pode estar com o seu carro, eu posso estar com o meu carro documentado, mas eu quero dizer para você que até o teu carro pertence a Deus, e o dia que Ele quiser tirar, Ele vai tirar. Aleluia, Deus. Louvado seja Deus. Eu quero dizer para você que tudo é do Pai. Ele começou a pensar: nossa, eu era bem tratado na casa do meu pai. Eu comecei a ver tantas falhas na casa do pai. Eu comecei a ver o meu irmão que implicava comigo. Eu comecei a achar que o pai abençoava o outro só e não ligava para mim. Mas agora eu vejo o quanto eu era amado pelo meu pai, o quanto eu estava errado. E aí, quando ele foi até os amigos e não encontrou amigos, ele falou: quero voltar para a casa do meu pai. E ele começava a ensaiar o que ele ia dizer. Eu vou dizer assim: quando eu chegar: pai, eu pequei contra o céu, contra a terra, não me recebe nem como filho, mas deixa eu ser um empregado do Senhor. Ele percebeu que os empregados do pai dele era tratado com tanto amor, que mesmo que ele fosse um empregado, para ele estava bom. Mesmo que ele fosse um empregado, já estava bom para ele. Porque o pai dele tratava tão bem os empregados, não tratava como escravo. O pai dele não chicoteava os escravos como os outros faziam. O pai dele não se prostituía com as mulheres dos escravos como os outros senhores faziam. O pai dele não matava escravos como os outros senhores malignos faziam. O pai dele não dizia palavras duras para os empregados como os outros faziam. O pai dele amava até os empregados. Ele falou: então se eu for um empregado já está bom. E ele começou a ver que não era o pai que estava sendo injusto com ele, era ele que estava sendo injusto com o pai. O motivo de tantos tropeços na vida dele não era a culpa do pai, a culpa era dele, porque ele tinha escolhido o caminho mau. E tudo começou com um pensamento na cabeça dele quando ele estava na casa do pai. Tudo começa com um pensamento na sua mente: Deus não está olhando para mim. Por que ele abençoou o outro e não abençoou? E por que Deus gosta mais daquele irmão e gosta menos de mim? Ah não, aquele irmão está sendo falso comigo. O que eu estou fazendo nessa casa? Eu tenho que sair daqui. Lá no mundo acho que vou ser mais feliz. Tudo começa com um pensamento. Você não pode alimentar pensamentos ruins na sua mente. Alimente coisas boas na sua mente. Se você vê uma pessoa que te despreza, não olhe para aquela pessoa, olhe para aquelas que te amam, que são muitas. Se você às vezes se acha incompreendido, olhe para aquelas que são cristãs e te amam e te compreendem, principalmente o pai. Lança fora da sua mente os pensamentos negativos, pensamentos de destruição, de maldição, lembranças daquilo que deram errado. Ele voltou para a casa do pai. Quando o pai viu ele de longe, o pai já saiu correndo na direção dele, ele sai correndo na direção do pai. Aleluia, glória a Deus. E diz a Bíblia que o pai dele, quando viu, moveu-se de íntima compaixão. Quando o pai viu que ele estava arrependido, que ele estava voltando tudo machucado, sujo, por aquilo que o mundo tinha causado no coração dele, o pai moveu-se de íntima compaixão. Ou seja, dentro do coração do pai, o pai sentiu vontade de chorar, de tanta emoção por ter visto o seu filho. O pai sentiu o desejo de chorar e de abraçar, de beijar o seu filho, porque o pai amava muito ele. E ele ficou tanto longe do pai, o pai estava com saudade dele na sua presença.
O pai estava com saudade de ter o filho de novo na sua presença. É por isso que ele se moveu de íntima compaixão e abraçou o filho e recebeu o filho. Diz a palavra que o pai beijou o filho, lançou no pescoço e beijou o filho. E os dois começaram a chorar. O filho disse: pai, eu pequei contra o céu e perante ti, eu não mereço nem ser chamado de seu filho. Mas o pai disse: vamos fazer uma festa. E agora vamos trocar essa roupa sua, que essa roupa está tudo suja, marcada da sujeira do mundo. Sua roupa está cheia das marcas do pecado. Agora eu quero te abraçar. Eu quero dar uma festa para você. Olha, eu vou colocar um anel no seu dedo agora. É o anel mais caro que eu tenho. Eu vou colocar no seu dedo agora. E preparou uma festa tão linda. E quando você volta para a casa do pai, você pensa: agora vai ser tudo um mar de rosa. Às vezes você não saiu da casa do pai corporalmente, mas o teu espírito está no mundo. Você vem aqui na igreja, mas o teu espírito está lá no mundo. Você vem para a igreja, mas as suas práticas são práticas de pessoas que estão afastadas de Deus. Mas hoje Deus quer te abraçar. Aleluia, Deus. Ele quer mudar as suas vestes. Ele quer beijar o teu pescoço, o teu rosto, te abraçar e mandar preparar no céu uma festa para você. E você pensa que quando isso acontece, que você decide realmente servir a Cristo, que tudo vai mudar. Mas o inimigo não se cansa de trabalhar. O filho mais velho começou a sentir inveja no coração e falou assim: olha, por que o pai está fazendo isso para você? O meu pai nunca fez uma festa para mim. E olha que eu sou fiel. Agora, para você, que estava lá no mundo, o pai está fazendo uma festa. A inveja. Pode ter certeza que às vezes o inimigo vai usar alguém que está na casa de Deus para proferir palavras negativas para você. E nessa hora que você não pode mais dar ouvido, porque senão você vai voltar para o mundo de novo. Você tem que dar ouvido para o pai que te abraçou. Aleluia. Você tem que dar ouvido para o pai que mandou mudar as suas vestes. Aleluia. Você tem que dar ouvido para o pai que falou que ama tanto você, que fez uma festa pelo teu retorno. Você tem que dar ouvido para o pai. E aquele filho fez aquilo. Ele compreendeu que mesmo o seu irmão brigando com ele, ele era feliz, porque ele tinha o amor do pai. Ele estava na casa do pai. Aleluia. E nunca mais ele ia sair. Não importasse mais, não importava mais o que acontecesse. Ele tinha determinado e ele sabia que a verdadeira alegria estava no dia que ele voltou à casa do pai. Ele descobriu que tudo é do pai, que ele não podia viver por si mesmo, que tudo é do pai. Enquanto eu canto esse louvor, você que sentiu o desejo no teu coração, você que ouviu a palavra de Deus e quer deixar de andar por caminhos tortuosos, porque se desvia tanto, diz o Senhor, mudando o teu caminho. Não são os meus caminhos tortuosos, mas os meus caminhos são direitos. Mas eu é que pergunto: não são os seus caminhos tortuosos? Se o justo continuar na luz, as minhas bênçãos estarão com ele, mas se for para as trevas, tudo aquilo que eu falei de bom que ia acontecer, não irá mais acontecer. Então continue na luz. Quanto àquele que está na escuridão, no dia que você mudar, então aquele mal que te perseguia vai sair da tua vida, e coisas boas vão começar a acontecer com você.
Mas ainda que você passe por aflições, diz o Senhor, não perca o ânimo, porque eu venci o mundo e tu vencerás também. Ainda hoje eu estava fazendo uma visita, por isso que não vim na oração, eu abri a Bíblia e Deus mandou eu falar para uma certa senhora, o que uma irmã falou aqui na frente, João 16, verso 20. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque sabe que chegou sua hora, mas depois de ter trazido a criança ao mundo, já se esqueceu da sua dor, porque é tão feliz, tão alegre ver que o filho nasceu, a criança nasceu. Assim também agora você pode ter tristeza, mas outra vez vos verei, e você se alegrará, e a sua alegria não será tirada. Se você entendeu a mensagem e quer receber uma oração de fortalecimento, talvez você não foi para o mundo definitivamente, mas você está praticando coisas que não agradam a Deus. Você precisa decidir-se 100% ao lado de Deus. Tudo é do Pai. O dia que Jó perdeu todos os seus bens materiais, ele falou assim: eu louvo a Deus, porque Deus dá e Deus tira. Nu eu vim para esse mundo, e se eu precisar ir embora sem nada, eu vou também. Mas digno é o Senhor de toda a honra e toda a glória. Eu me lembro do dia que eu liguei para o irmão Miguel, muitos anos, Deus falou no meu coração tão forte para me ligar. O irmão Miguel que veio tocar gaita, que vai participar do grupo de louvor um dia, tocando sax. Eu liguei lá para ele falou assim: mas quem mandou você ligar para mim? Com aquele amor, né? Não senti de Deus de ligar, saudade. Não, porque eu fiz uma oração. Eu fiz uma oração que dizia assim: Deus, se o Senhor existe, alguém vai me falar para mim que o Senhor me ama. Alguém de Deus vai ligar. Pode ser um macumbeiro, pode ser um padre, pode ser um pastor. Se o Senhor quiser, pode ser até o Denilson. Foi naquela semana ou no mesmo dia que eu liguei, irmão? Não passou 12 horas. Deus começou a colocar aqui no meu coração. Peguei o telefone, liguei. Resumindo, ele começou a chorar de um lado e chorava do outro. Foi uma hora de conversa. Depois só escutava aquele som de choro, mais choro de alegria. Aleluia, meu Pai. Aleluia.